Ora, muito boa noite. Vamos hoje ter a nossa 14ª lição de doutrina. Nós vamos alterar digamos assim, a ordem desta lição, dando primeiro a doutrina, depois o Evangelho, exatamente porque vamos entrar agora, mais deliberadamente, depois de termos visto os médiuns de desdobramento, uma espécie, digamos assim, de introdução a este desenvolvimento da mediunidade. Nós vamos hoje entrar, de facto, numa das facetas que a mediunidade pode apresentar, a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. E nós vamos, então, começar a debruçar-nos sobre a mediunidade de efeitos físicos. É evidente que, ao longo da história, esses fenómenos ocorrem, às vezes como misteriosos. Nós, na história das religiões, particularmente na história da religião judaico-cristã, que hoje tem várias expressões, a católica, nas protestantes de todas as naturezas e até na judaica, mas há vários episódios que de facto denotam esta mediunidade de efeitos físicos, logo desde Moisés, que protagonizou uma série de fenómenos de efeitos físicos que hoje estão devidamente catalogados pela codificação espírita e vêm com esta designação de médiuns de efeitos físicos. E os outros, médios de efeitos intelectuais. Quais são os médios de efeitos intelectuais? Que lá chegaremos, lição a lição, a debruçar-los. Aquilo que chama normalmente a mediunidade de incorporação, a mediunidade de psicofonia, de psicografia, de psicotografia, de música, por aí dentro. Mas nós vamos então começar pela primeira parte dos fenómenos ligados aos efeitos físicos e, portanto, naturalmente, à mediunidade de efeitos intelectuais. Médium é qualquer pessoa que, em qualquer grau, sente a presença dos espíritos. E, nesta particular, agora, quando se fala de efeitos físicos, fala-se em pessoas que têm características, têm capacidade para poderem permitir que haja estes fenómenos de efeitos físicos. E nós vamos, enfim, espraiar a nossa atenção pelos exemplos dos fenómenos, pelas sessões de efeitos físicos, as condições que são necessárias para a realização dessas reuniões, os elementos essenciais que são mais ou menos considerados nos fenómenos de materialização, enfim, toda a problemática relacionada com esta questão dos efeitos físicos, que englobam as aparições e as materializações. Então, comecemos por uma determinada classificação, vá lá, que vem concretamente na codificação espírita, particularmente no livro dos médiuns. Então, médiuns de efeitos físicos são aqueles que têm a faculdade de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Efeitos materiais ou manifestações ostensivas. São médiuns que podem provocar ou podem permitir o surgimento, o aparecimento de efeitos físicos. Depois, os médiuns de efeitos intelectuais são aptos para receber e transmitir comunicações inteligentes. Então, nas duas categorias de mediunidade há variedades comuns. Nas duas, seja nos efeitos físicos, seja nos efeitos intelectuais. Médiuns sensitivos. Vamos espraiar agora a nossa atenção por estas designações. Pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material, distinguindo, na sua maioria, os espíritos bons ou maus pela natureza das sensações que causam. Se os efeitos são bons, a sua origem é boa. Se os efeitos são maus, a sua origem é má. Uma boa fonte não pode dar água impura. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. E é nessa designação que nós vemos aqui os médiuns sensitivos que recebem entidades inferiores ou que recebem entidades superiores, ou que os efeitos provocados por essas comunicações são boas ou são más. Médiuns, agora ainda falando na mediunidade e na classificação da mediunidade, os médiuns naturais ou inconscientes, os que produzem os fenómenos espontaneamente, sem querer, e na maioria das vezes à sua rebelia. Eu gostava de dizer o seguinte: os tempos, estamos a falar numa época em que Kardec codificou tudo aquilo que conseguiu reunir de múltiplos grupos de trabalho mediúnico naquela época, e portanto, quer dizer, isto é uma síntese de todas aquelas comunicações que havia sobre a matéria. Então, aqueles médiuns que produzem os fenómenos espontaneamente, sem querer, e na maioria das vezes à sua rebelia, são médiuns naturais ou são médiuns inconscientes, quer dizer, não têm consciência daquilo que se passa.
Não são inconscientes no sentido de falta de consciência, não tem a ver com isso. É que ele tem a noção de ou não tem a noção. Depois, os médiuns facultativos ou voluntários, que têm o poder de provocar os fenómenos por um ato da própria vontade. Uns não sabem, é inconsciente, outros sabem, estão conscientes do fenómeno. São os facultativos, são os voluntários, que são predispostos para esse efeito. Depois estamos a ver médiuns de efeitos físicos. Os médiuns tiptólogos são aqueles que permitem a produção de fenómenos que produzem ruídos ou pancadas. Tipologia é ligada a essa área, não é? Estuda as manifestações por, digamos assim, por ruídos ou por pancadas. Depois, médiuns motores. É uma variedade muito grande de mediunidades, como vão poder constatar. Os que produzem movimentos de corpos inertes, cadeiras a mexer, quadros a cair ou a mexer, enfim, são aqueles que movimentam corpos inertes, são os médiuns motores. Médiuns de translação ou de suspensão. Os que produzem translação de objetos através do espaço ou a sua suspensão, ficarem no ar, ficarem suspensos no ar, sem qualquer ponto de apoio. Ou os que o fazem em relação a si próprios. São aqueles que levitam, que se ergam no espaço. Depois, médiuns de efeitos intelectuais. Os que provocam a execução de músicas em certos instrumentos sem contacto. Pianos a tocarem sozinhos ou instrumentos a tocarem sem qualquer contacto humano. São os médiuns de efeitos musicais. Reparem, uma coisa é produzir efeitos musicais e outra coisa é o médium sentar-se ao piano e tocar de improviso, uma coisa que não conhece, que não são médiuns musicais, são médiuns de música. Estes são efeitos musicais. Os médiuns de transporte, os que podem servir aos espíritos para produzirem o transporte de objetos materiais. É a ectoplasmia, a cedência do ectoplasma, que faz com que os espíritos ajam sobre a matéria e produzam esses efeitos. Médiuns de aparições, os que podem provocar as aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Médiuns de aparições, produzir a aparição de objetos, a aparição de objetos tangíveis, visíveis, e são visíveis para todos os assistentes. Depois temos ainda médiuns noturnos, os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade, durante a noite. Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, médiuns pneumatógrafos. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou da prece. Efeitos provocados, efeitos físicos. Deixem-me fazer só aqui um parênteses para dizer a escrita direta é assim, por exemplo, que houve experiências nessa área, à época, fecharem duas lousas, uma contra a outra, e ao abrirem depois o ato de concentração, aparecer no meio das lousas escritas, ou frases escritas, ou notícias que se recebem. Médiuns excitadores, os que têm a faculdade de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade mediúnica. Vamos supor, a pessoa que está perturbada, e há outra que impõe magneticamente as suas mãos, que envolve magneticamente a pessoa e provoca o fenómeno mediúnico na outra. São aquilo que Kardec chamou médiuns excitadores. Ora, falamos nestes 10 tipos de médiuns de efeitos físicos. Vamos agora ver os médiuns de efeitos intelectuais, na grande divisão da mediunidade. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos. Por exemplo, nos fenómenos, nas aparições, dizem que não foram aparições, mas nos fenómenos mediúnicos de Fátima ou da Cova da Iria, que foi o correto, houve uma das crianças que só ouviu. Então era médium audiente. Houve outra criança que só viu, era médium vidente. E houve outra criança que viu e ouviu. Então aqui nos médiuns intelectuais temos os médiuns audientes, os que ouvem, os falantes, falam sobre a influência dos espíritos. E os videntes, os que veem os espíritos em estado de vigília. É claro que ainda há os clarividentes, que veem, de facto,
São videntes, mas que veem às claras, veem assim, à luz do dia, veem, sem qualquer concentração. Depois há os médiuns inspirados, os que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes sem o saberem. A inspiração, também às vezes confunde-se com a intuição, é realmente aquele grupo de médiuns que são médiuns que são inspirados pelos espíritos, que são intuídos pelos espíritos. Camões diz que é para o Tejo inspirar-se nas Tágides, nas musas. Médiuns de pressentimentos, os que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição de ocorrências vulgares no futuro, pressentem o que vai acontecer. São médiuns de pressentimentos. Nós vemos às vezes pessoas dizerem que são médiuns, pressentem isto, pressentem aquilo, pressentem aquilo outro, e depois acabam por não pressentir coisa nenhuma, porque as coisas não ocorrem, não acontecem. Nós tivemos um médium, pertencimento de pressentimentos, que andou mais ou menos a prever que haveria um terremoto em Lisboa, e ele acabou por desencarnar, e nunca houve terremoto, que não quer dizer que não venha a haver, mas ninguém sabe quando. Depois os médiuns proféticos, os que, pela permissão de Deus, recebem a revelação de ocorrências futuras com maior precisão que os médiuns de pressentimentos. Não é por acaso que os antigos médiuns, antes de Jesus, chamavam profetas. É permitido, não a todos, mas é permitido em algumas circunstâncias e superam, em termos de, digamos assim, de precisão, os médiuns de pressentimentos. Têm a ideia, talvez, os outros afirmam e que as coisas vão ocorrer. Mas os médiuns sonâmbulos são os que, em transe sonambúlico, são assistidos pelos espíritos. São assistidos pelos espíritos, médiuns sonambúlicos. Médiuns estáticos, os que, em estado de êxtase, recebem revelações dos espíritos. Em determinadas circunstâncias, Francisco de Assis era um médium estático. Os que, em estado de êxtase, recebem revelações dos espíritos, são os estáticos. Médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. É o caso, como a maior parte conhece, de Florencio e outros que realmente nós podemos conhecer no passado, como o Gaspareto e outros. Médiuns pintores ou desenhistas, pintam ou desenham sobre a influência dos espíritos. Depois temos ainda os médiuns intuitivos, veja, inspiração e intuição. Os que recebem as comunicações de espíritos mentalmente, mas escrevem por vontade própria. Escrevem por vontade própria, mas estão conscientes. É sob a influência dos espíritos. Depois, médiuns polígrafos, várias grafias, políticos, gráficos, grafismo, várias grafias. São aqueles que mudam de caligrafia segundo o espírito, que se comunica ou tem a aptidão de reproduzir a letra que o espírito comunicante tinha em vida. Nós temos um relato feito por Fernando Pessoa, na sua carta a Tianica, em que ele revela que, de certa feita, escreveu a assinatura do tio Cunha, exatamente como o tio Cunha fazia em vida, com a mesma grafia. Então, várias grafias são os médiuns polígrafos. Depois, os médiuns poliglotas são aqueles que falam ou escrevem, debaixo de influência, digamos assim, espiritual, várias línguas, poliglotas. Depois, os médiuns analfabetos, o que só escrevem como médiuns, não sabendo ler nem escrever no seu estado habitual. Médiuns analfabetos. Vimos os tipos de mediunidades, efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Agora vamos ver quanto à evolução. Então temos quanto à evolução os médiuns imperfeitos, os médiuns obsedados. Também se diz obsidiados, debaixo de uma ação de obsessão. Os que não podem livrar-se dos espíritos inoportunos e mistificadores e se iludem com a natureza das comunicações recebidas. Há médiuns que nós ouvimos falar e ouvimos contar
Cada facto tem ideia que são assistidos por espíritos de alto gabarito, de alta envergadura, sem cuidarem de analisar, às vezes, os efeitos daquilo que são as comunicações, porque, voltamos a repetir, uma boa árvore não dá maus frutos, e muitas vezes os conselhos são negativos, não podem, naturalmente, serem oriundos de um espírito superior. Então, são os médiuns obsedados ou obsediados, portanto, os que não podem livrar-se dos espíritos inoportunos e mistificadores. Médiuns fascinados. O fascínio pode ser para cima ou para baixo, mas são os que são enganados pelos espíritos mistificadores e se iludem com a natureza das comunicações recebidas. Estamos a falar de médiuns imperfeitos. Então, médiuns fascinados. Curiosamente, em termos de obsessão, nós vimos em devido tempo que a obsessão podia ser simples, podia ser por fascinação e podia ser por subjugação. E falamos na oportunidade que a obsessão por subjugação podia ser uma obsessão negativa ou uma opção positiva. O fascínio, eu sou o melhor de todos, melhor que eu ninguém, não há ninguém, ou eu não presto, eu não sou capaz de fazer nada, eu não valho coisa nenhuma. É a obsessão pela negativa, ou o fascínio pela negativa. Depois temos os médiuns subjugados. Vejam os patamares. Opção simples, fascinação e subjugação. São os que são dominados moralmente e muitas vezes fisicamente pelos espíritos maus. São os médiuns subjugados. Estamos a falar em termos da obsessão. Reparem, opção simples, fascinação e subjugação. Depois temos ainda os médiuns levianos. Estamos a falar em termos de médiuns imperfeitos. Os médiuns levianos são os que não levam a sério a sua faculdade, servindo-se dela apenas como divertimento ou para finalidades fúteis. Médiuns levianos. Depois temos ainda os médiuns indiferentes, os que não tiram nenhum proveito moral das instruções recebidas e não modificam em nada a sua conduta e os seus hábitos. São médiuns indiferentes. Tanto faz que dê para bem como dê para mal, está tudo sempre igual. São os médiuns, de facto, indiferentes. Depois os médiuns presunçosos, presunção, até se diz o povo e água benta, cada um toma o que quer, não é? Os que têm a pretensão de estar em relação somente com os espíritos superiores. Nós conhecemos realmente uma pessoa que dizia que tinha a mediunidade e todos os dias ia lá ao céu reunir-se com a alta estirpe da evolução espiritual, falava com Jesus e com todos os seus assessores, quase que tocato lá. São os médiuns presunçosos, têm a presunção de que são bem assistidos, só têm grandes figuras da espiritualidade em torno de si, só com essas figuras é que se ligam. Depois os médiuns orgulhosos, os que se envaidecem com as comunicações recebidas. Esta questão do orgulho faz parte da vida humana, não é? Devemos combatê-lo, com certeza, e buscar mais a humildade. Mas há realmente médiuns que ficam todos babados, ficam todos muito importantes pelas comunicações que recebem, muitas delas com nomes falsos, com nomes de grandes mistificadores. Dizem assim, mas como é que é possível? É possível, quer dizer, que um médium possa ser veículo de transmissão de uma mensagem de um espírito superior, o que não quer dizer que seja esse espírito superior que se está a comunicar, porque, naturalmente, que quando um médium tem imperfeições várias e realmente mais ou menos se comporta de uma forma materialista, não é possível, ou por exemplo fuma ou bebe, não é possível acreditar que seja um veículo que possa ser utilizado por um espírito superior. Agora, há um espírito do seu nível que pode vir ler uma mensagem, que pode trazer o recado de uma mensagem dos espíritos superiores. Médiuns suscetíveis. É uma variedade de médiuns orgulhosos que se aborrecem com as críticas às suas comunicações. Não aceitam que possa haver mistificação, porque eles estão ali vaidosos, fascinados, que eles nunca são enganados. São os médiuns suscetíveis. E há muita coisa dessas na nossa praça, perdoe-se uma expressão. Pois os médiuns mercenários, que é o que prolifera por aí, por toda a parte. Eu volto a recordar que há muitos médiuns que não são espíritas e há muitos espíritas que não são médiuns. Então os médiuns mercenários são os que exploram as suas faculdades, as comercializam, indistintamente de estabelecerem um preço para o seu serviço ou de estabelecerem que cada um dará aquilo que quiser, que às vezes é pior do que com um preço fixo, porque quando dá o que quiser, a pessoa fica na dúvida se dará sempre o suficiente para que o médium fique satisfeito ou não, que às vezes até os médiuns não dizem que estão satisfeitos, dizem que os santos que os assistem, que os guias é que ficam ou não ficam satisfeitos.
Depois temos ainda os médiuns imperfeitos, ambiciosos, os que, sem vender suas faculdades, esperam obter com elas outras vantagens de projeção social, de grande importância nas curas, nos tratamentos, que podem vir a fazer aos outros, de forma a que se passa a palavra de que são famosos. São os ambiciosos. Naturalmente, aquele médium que age segundo as intenções, naturalmente que não pode estar bem assistido, não pode ser bem assistido. Depois há os médiuns de má fé. Os que, tendo faculdades reais, simulam as que não têm para se dar importância. Nem todos os médiuns são videntes, ou podem ver. Nem todos os médiuns podem ouvir. A faculdade mediúnica varia de pessoa para pessoa. E, portanto, não pode dizer que tem todos os tipos de mediunidade, porque não tem. A mediunidade de vidência, senso comum, é uma mediunidade de curta duração. Naturalmente que não tem grande interesse a finalidade do seu exercício. Ver. Na maior parte das vezes não ajuda ninguém o facto de só ver. Então, são médiuns que têm más intenções, só fazem de conta. Às vezes perdem essa faculdade e continuam a dizer que veem, continuam a dizer que a têm, exatamente para não caírem em desgraça ou para não caírem em comentários jocosos ou comentários inferiores. Depois há os médiuns levianos, os que não levam a sério a sua faculdade e servem-se dela como divertimento para finalidades fúteis. Depois temos ainda os médiuns egoístas, os que só se servem das suas faculdades para uso pessoal e guardam para si mesmos as comunicações recebidas. Não as transmitem, não as divulgam, não as disponibilizam para servirem a outras pessoas para bem ou para seu progresso. Depois há os médiuns ciumentos, também é uma praga que vai vagueando aí por toda a parte. Os que têm ciúmes que o outro diga coisas melhores, que escreva com outros nomes, com nomes mais conhecidos. São os médiuns ciumentos, há muito disso aí na Terra. Os que encaram com despeito os médiuns mais considerados que eles e que lhes são superiores. Há um princípio que aí vai aparecendo um pouco por toda a parte, que é os médiuns principais e os médiuns secundários. Quer dizer, as pessoas têm consciência que, ou melhor, têm a ideia que são os médiuns principais, os outros são todos subalternos. Quando Jesus falou nos últimos e nos primeiros, ou os trabalhadores da primeira hora e da última hora, depois cobra essa ideia. Mas há disso, há médiuns ciumentos, como há também ciúmes em toda a parte social. Vamos agora falar na mediunidade de efeitos físicos e materializações, que há alguma diferença nesta questão. A mediunidade de efeitos físicos permite produzir fenómenos de intervenção com a matéria. Vamos falar materializar, é tornar material, tornar as coisas materiais. É um espírito, por exemplo, que não tem corpo, portanto não tem matéria, a não ser o corpo espiritual, que é uma dose mínima de matéria, mas tornar-se visível, palpável, materializar. Pode ser materializar objetos, pode ser materialização de pessoas. Por exemplo, o deslocamento de objetos, arrastar, erguer móveis e pessoas e levitar, são exemplos de efeitos físicos. Eu volto a repetir, deslocar objetos, arrastar e erguer móveis e pessoas no ar a levitar. Ou pancadas, ruídas, passos, estalos, quaisquer sinais audíveis. Materializações também, estamos a falar de efeitos físicos e de materializações. Transportes, voz direta, escrita direta, execução de trabalhos manuais em parafina ou outro material plástico. Houve experiências no início, experiências muito curiosas, quando os espíritos punham em vasilhas com parafina líquida e punham a mão do espírito e, ao retirarem a mão, envolvendo a mão, vinha a forma em cera, em parafina. E depois, como eles desmaterializavam, tiravam a mão, porque a mão não é material, ficavam essas mãos em parafina como prova, digamos assim, da comunicação dos espíritos, da manifestação dos espíritos. Pode-se questionar qual é a importância das sessões de efeitos físicos para o trabalho espiritual ou para as reuniões de ajuda espiritual. É evidente que as épocas são diferentes, as de hoje
e as épocas de Allan Kardec, quando ele fez a codificação. E, naturalmente, que naquela época era importante para impressionar as pessoas que estavam em vias de aderir à doutrina, como foi o caso do professor Rivail, era importante que as manifestações de efeitos físicos se produzissem. Então, nós vamos ver, por exemplo, que no início das pancadas, condicionava muito a crença, porque é evidente que as mesas onde se instalavam as pancadas não tinham massa cinzenta, e, portanto, não podiam raciocinar. É importante que as provas fossem tão evidentes que não houvesse maneira de as negar ou de recusar. Por exemplo, na questão da psicografia, no início havia a técnica da cestinha, havia um cesto de vime onde era colocado realmente um lápis, um fio que esticava, depois empinava-se a cesta e o lápis e escrevia. É claro que, com o tempo, com o decorrer do tempo, tornou-se desnecessário essa prova, porque era tão evidente a manifestação estranha daquele efeito físico que as pessoas passaram a acreditar. E então a psicografia evoluiu para colocar o lápis não na cestinha esticado por um fio, mas na mão da pessoa que tinha a faculdade de poder escrever. É claro que hoje as coisas são um pouco diferentes, não adianta nada estar com esses fenómenos outra vez, mas em termos de efeitos físicos era importante que isso acontecesse para impressionar, para alertar, para acordar as pessoas. E por outro lado, naturalmente que isso passava a palavra e as pessoas acreditavam. Só um episódio que se conta de que o professor Rivail, ao assistir a uma reunião dessas, e até com alguma surpresa dos participantes, dos elementos do grupo, terá ficado de pé atrás a presenciar aquilo que se passava na mesa, enquanto a pessoa encarregada de soletrar o abecedário para formar as palavras das frases, punha as questões e ia anotando na resposta, pelas pancadas, as letras e as frases que se faziam. E ficava um grupo muito perturbado porque, tendo convidado o professor Rivail para, enfim, introduzir numa realidade da comunicação dos espíritos e estando as perguntas em discordância, ou melhor, as respostas em discordância com as perguntas, estavam absolutamente perturbados e aflitos porque era uma comprovação para o professor Rivail que, de facto, aquilo era tudo uma farsa. Quando o professor sugeriu que continuassem, porque o que a mesa estava a responder pelas pancadas não eram as perguntas que estavam a ser feitas pelo elemento do grupo, mas sim pelo professor Rivail mentalmente. E essa realidade foi tão mais importante para o professor Rivail que ele não só aceitou, como passou por uma investigação profunda sobre essa comunicabilidade, sobre a comunicabilidade dos espíritos. Portanto, é muito importante, de alguma forma, que ela transpire, que ela extravase para o exterior, para que publicamente os fenómenos se confirmem. Isso é muito importante. É claro que o que é que se vai ditar para, digamos assim, a expansão da doutrina? Muito pouco, porque as pessoas hoje podem ver uma coisa, garantidamente que aceitam, e passados 8 dias começam a duvidar. Veja-se, por exemplo, quando ocorreram os fenómenos da Cova da Iria, fenómenos de manifestação mediúnica, que na última vez da aparição daquele fenómeno, depois toda a gente viu um fenómeno de efeitos físicos, o Sol a bailar, as nuvens a afastarem-se, e mais de 60 mil pessoas, segundo o noticiário da época, confirmaram os fenómenos, e passado pouco tempo, dessas 60 mil, muito poucas é que ainda continuavam a acreditar. Então, estas reuniões de efeitos físicos agora são raras, são muito raras, não é? Exceto naquilo que concerne à reunião, que é também de efeitos físicos, que é a reunião dos espaços magnéticos ou dos espaços mediúnicos, que realmente tem uma função, quer dizer, tem uma intervenção na área física do corpo das pessoas e, portanto, de melhoria, de ação, de intervenção. Ora, mas não é nas reuniões especiais de efeitos físicos que qualquer pessoa participa e pode produzir esses efeitos. Há condições que são exigidas e há cuidados que se devem ter para que se possa participar numa reunião dessas. Desde logo, nós podemos anotar, por exemplo, a abstenção do álcool. O álcool provoca alterações ao nível cerebral, ao nível da concentração. A abstenção do tabaco. O tabaco provoca intoxicação que tem a ver com as vias respiratórias e, naturalmente, tem a ver depois com toda a problemática de funcionamento do organismo. Depois,
A abstenção de bebidas excitantes de qualquer natureza. As pessoas que se excitam normalmente com o uso do chá, o uso do café, devem evitar. Mas, fundamentalmente, para participar nessas reuniões, é necessário absterem-se as pessoas de pensamentos impróprios, inadequados. Não é possível acreditar que uma pessoa raivosa, rancorosa, permanentemente a pensar e a criticar os outros, possa estar em condições de participar numa reunião que exige uma asepsia, que exige uma higiene mental e uma higiene geral do ambiente para que se possam produzir esses efeitos. E depois, naturalmente, é preciso também que haja disciplina, que haja regras, que haja normas. Não é cada um a passar para o seu lado, cada um a fazer as coisas quando quer, lhes apetece. Tem que haver organização e tem que haver, de facto, disciplina, porque senão não há condições para se produzirem estes efeitos que mexem muito com a cedência de ectoplasma. São reuniões de ectoplasmia. Quer dizer, o plasma humano tem uma característica que pode ser, ou melhor, tem uma determinada qualidade de plasma, que é o chamado ectoplasma, que é cedido no momento em que se produzem estes efeitos para que os espíritos possam, utilizando, produzir os efeitos físicos. Então é necessário, por exemplo, num ambiente onde se vai produzir uma reunião destas, isolar o ambiente de trabalho de pensamentos inferiores, isolar o ambiente de trabalho de pensamentos inferiores, de formas de pensamento negativas, de substâncias venenosas resultantes da ingestão de alimentos grosseiros, de bebidas excitantes. O ectoplasma, restituído cheio de impurezas, pode afetar o corpo físico do médium. O médium que cede dessa parte do seu plasma, ao retomá-lo, porque vai retomar, ainda que não na sua totalidade, para produzir esses efeitos físicos, vai receber isso marcado, enfim, por os fluidos que são irradiados, que são projetados para as pessoas que não estão preparadas, para as pessoas que não estão em condições de poder participar numa reunião desta envergadura e desta importância. Então vamos agora ver, para uma sessão de efeitos físicos, voltar agora para a materialização, não é? Vamos ver quais são os elementos essenciais que estejam presentes para um fenómeno de materialização. Eu devo dizer que atualmente é muito raro haver uma reunião de materialização, porque, para além de ser muito difícil encontrar pessoas que se preparem para essa reunião, também não é muito importante que numa reunião dessas se materialize alguém que a gente conheceu, porque nós ou racionalmente vamos ao encontro dessa crença, dessa aceitação, ou às vezes não são os fenómenos que se projetam que depois, passado poucos dias, acabam por começar a causar dúvidas e acabam por nos afastar outra vez dessa crença e até sugerir que houve qualquer manipulação e qualquer aldrabice. Então há necessidade, desde logo, para uma reunião de materialização, que estejam representados nessa reunião fluidos imanentes provenientes dos espíritos superiores. Dos espíritos superiores, dos espíritos mais elevados. É necessário que haja no ambiente essa manifestação desses fluidos. Depois, os fluidos das energias do médium. Para haver um fenómeno destes de efeitos físicos versus materialização, há necessidade que haja médiums com essa faculdade, com essa capacidade, com a possibilidade de colocarem à disposição no trabalho ectoplasma. Nem todos os médiums têm essa faculdade, têm essa capacidade. E os médiums são todos diferentes. Nem todos os médiums têm essa capacidade de efeitos físicos, de cedência do ectoplasma. Depois, recursos e energias tomadas à natureza. Nós poderíamos aí catalogar isto em três tipos. Fluidos A, espíritos superiores. Fluidos B, do médium, que pode realmente colocar o ectoplasma. E os fluidos C, realmente aqueles que são recursos e energias tomadas à natureza, nas águas, nas plantas e por aí adiante, e que os elementos do mundo espiritual, participantes de uma reunião destas, vão buscar à própria natureza. Ora bom, vamos agora ver, na preparação do ambiente, como é que isto funciona. Como é que isto funciona? Nós temos a noção de que, e acontece assim muito nos centros espíritas, nas casas espíritas, as pessoas quase em cima da hora, quando está quase na hora de começarem as reuniões no centro, é que vão a correr para chegarem à reunião 10 minutos antes, vá lá, já é muito bom. Mas na preparação não há quase nenhuma. Ora, no mundo espiritual não se passa assim.
Quando numa casa espírita se vai levar a cabo um trabalho mediúnico de qualquer natureza, os trabalhadores do mundo espiritual começam a preparar o ambiente desde cedo. Em determinados ambientes, onde não há, por exemplo, uma propriedade horizontal, onde estão isolados de vizinhos que vivem a sua vida normal, portanto, onde não há digamos assim, essa subordinação, naturalmente que o ambiente vai estando quase sempre preparado pelos trabalhadores do mundo espiritual, que fazem ali, pois, o que ali fazem, que se instalam, são pertença digamos assim, do círculo de trabalhadores, os do mundo espiritual e os do mundo material. Então, desde cedo que essas entidades, esses trabalhadores, isolam o ambiente, isolam o local das sessões. Qual é o tamanho desse isolamento? Qual é a distância desse isolamento? Alguns dizem que é mais ou menos 20 metros. Poderá ser, naturalmente, muito mais do que os 20 metros. Muito mais do que os 20 metros. Portanto, não é propriamente esta situação de ser 20, de ser 10, de ser mais ou de ser menos. Mas vamos tomar isto como efeito. Eles fazem um isolamento de mais ou menos 20 metros. Depois, há uma espécie de magnetização, de ionização da atmosfera. Ionização da atmosfera. Há circunstâncias, por exemplo, nas salas digamos assim, de operações dos hospitais, em que a atmosfera está ionizada, às vezes com os produtos químicos. Há circunstâncias em que é possível, nesses ambientes, haver digamos assim, mais manifestação, digamos assim, física. Há possibilidades. Então é esta ionização, esta transformação em determinados elementos da atmosfera em íons carregados eletricamente, que é produzir este ambiente pelo mundo espiritual, pelos trabalhos do mundo espiritual. Depois há toda uma asepsia do ambiente, isto é, a destruição de micro-organismos e larvas que estão em suspensão. Nós não vemos à vista desarmada o que é que está em suspensão no ar. E isto quer dizer que realmente esta matéria em suspensão existe de facto. Existe de facto. Bastaria, por exemplo, abrir uma janela e vemos pela talada da janela que quando o sol entra, quando a luz solar entra, se vê uma certa poeira no ar. Então, os trabalhadores do mundo espiritual fazem esta destruição dos micro-organismos que estão em suspensão. Nós é que não temos essa preparação, quer dizer, quase em cima da hora, às vezes é preciso arranjar as cadeiras, arrumar estas coisas e, de facto, vamos em cima da hora fazer isso. Mas no mundo espiritual não se brinca a esta desorganização, há mais disciplina e eles, desde logo, começam a fazer esta asepsia, esta preparação do ambiente desde muito cedo. Estamos a apresentar-nos, ou melhor, estamos a apresentar a questão dos efeitos físicos para as materializações, para que se materializem os fenómenos, seja de cura ou seja das aparições chamadas, aparecendo os espíritos. E vamos ver agora, em termos de materialização, que tipos de materialização é que devemos conhecer. Ora, o espírito incorpora o perispírito do médium colocado em transe. O espírito incorpora, envolve o espírito do médium colocado em transe. O espírito organiza o seu corpo exclusivamente com os elementos essenciais às materializações sem o recurso do perispírito do médium. Ou recorre ao perispírito do médium ou não recorre ao espírito do médium. São as características que podem estar, digamos assim, projetadas nas materializações. Pode não haver ectoplasma suficiente, vamos falar do perispírito do médium, para produzir as materializações. E então temos materializações minúsculas. Isso, à época, foi muito bem documentado. Estamos a falar na altura da codificação e nos anos que lhe seguiram, porque, não havendo quantidade de ectoplasma suficiente, havia materializações minúsculas ou havia materializações incompletas, por exemplo, meio corpo, ou só a cabeça, quando não havia ectoplasma suficiente para produzir a materialização. Mas é evidente que nós, nos efeitos físicos, não são materializações que são muito raras e cada vez mais raras, não são estes fenómenos de aparições que não têm nenhuma importância por aí além para que haja a expansão da verdade que liberta. Nós temos que nos cingir àquilo que está mais próximo e mais, digamos assim, habitual, mais comum, que são, em termos de efeitos físicos, os espaços magnéticos, que já falamos há pouco.
Então, o que é o passe magnético, não é? O passe magnético é exatamente a transfusão, podemos dizer assim, o que é uma transfusão de sangue? Todos sabem o que é uma transfusão de sangue. É a passagem pode ser de um ser humano, mas pode esse sangue estar armazenado para alguém que lhe tem falta, para alguém que necessita desse sangue. É uma transfusão de sangue. No caso do passe magnético, é alguém que tem falta de magnetismo, é a passagem de alguém que o tem para quem o não tem. Mesmer, e é do estudo da medicina, Mesmer fazia a magnetização de uma árvore para que as pessoas, tomando ou colocando a mão na árvore, recebessem o magnetismo. É quase como ter o sangue armazenado e depois passar dessa armazenagem para o corpo de uma pessoa que tem ou que está carenciada do sangue. Agora falamos aqui no passe direto, no passe magnético direto. Então o que é o passe magnético? O passe magnético é a transmissão de energia magnética, energia animal, energia física. Mas se a pessoa que vai transmitir essa energia tem mediunidade e recebe o envolvimento do espírito, passa a ter duas num só, o magnetismo animal e também o magnetismo espiritual. Então pode dizer-se que é o passe mediúnico, isto é, o passe dado em que a transmissão é dos dois campos, do campo espiritual e do campo material. É evidente que nós podemos dizer, então, mas só o médium de incorporação é que pode dar o passe mediúnico? Não, porque todos têm mediunidade. Uns têm na mais ostensiva, outros têm na menos ostensiva. E nós todos podemos ser objeto de aproveitamento por parte dos espíritos da nossa energia, que vai ser caldeada pela sua energia para, na transmissão, ter os dois campos, a parte espiritual e a parte física, que é o passe mediúnico. Há a tendência de dizer assim, o passe mediúnico é causado pelo médium, o passe magnético é causado porque não é médium. Bom, mas se a pessoa precisa de ajuda espiritual e o médium não é, ou melhor, o passista não é de incorporação, como se diz, não tem essa mediunidade, então já não há passe mediúnico. Não é verdade, porque sempre, todos nós temos guias, seja só o médium de ação, de intervenção, o médium extensivo, ou seja, aquele que é, por exemplo, o doutrinador, o evangelizador, ou o esteio, que também tem o espírito que trabalha consigo. Portanto, há sempre um caldear de energias físicas e espirituais que, na hora do passe, é transmitido. Vamos falar agora num aspecto que é o da aparição. Bom, confunde-se muito, assim, as aparições da Cova da Iria. Bom, quanto a nós, não foram aparições que ocorreram na Cova da Iria. Porque se fosse uma aparição, toda a gente via. Toda a gente via a Senhora da Assinheira. Mas nem a maior esmagadora maioria não viu. E das próprias crianças, as três, só duas viram. Se fosse uma aparição, as três viam. O que ocorre foi um fenómeno mediúnico de vidência. Há a mediunidade de vidência que se manifestou em duas crianças. Há a mediunidade de audiência que se manifestou em duas crianças. E há as duas, num só, vidência e audiência, que se manifestou em Lúcia, uma criança. Logo, a aparição deve ser assim. Deve ser realmente de forma que todos vejam. Quando todos veem, já não é aparição, mas é uma materialização. Quer dizer, o espírito materializou-se porque o seu perispírito foi rodeado pelo ectoplasma do médium e tornou-se visível. Tornou-se visível aos olhos de toda a gente. Aí sim é uma aparição. Se não veem, se só alguns veem, é um fenómeno de vidência. Se todos veem, é um fenómeno de materialização. Então vamos agora ver se estas reuniões são reuniões especiais, se exigem cuidados especiais, quem é e como poderão participar nestas reuniões. Há cuidados que há necessidade de ter sempre. Bom, poderíamos dizer que há necessidade de ter cuidados em todas as reuniões espíritas. Quando são reuniões sérias, tem que haver esses cuidados. Desde logo, procurar, porque não se encontra assim facilmente, que os elementos participantes das reuniões sejam os mais afinizados uns com os outros possível. E, portanto, há que haver uma grande homogeneidade, uma proximidade, um conhecimento, uma maior confiança entre todos aqueles que participam nessas reuniões. Depois é necessário que todos os elementos tenham um sentido do que é caridade cristã. Fora da caridade não há salvação.
E a caridade sem amor não é caridade. Fora do amor não há salvação. E, portanto, tem que haver uma seleção criteriosa e tem que haver uma seleção mais ou menos rigorosa das pessoas que possam ser integradas num trabalho desta dimensão e desta importância e desta responsabilidade. Então, há cuidados especiais a ter. Quanto mais especiais forem as reuniões, maiores cuidados deverão existir. Falando nas reuniões normais, reuniões mediúnicas normais, que não têm aquela finalidade, por exemplo, da materialização, talvez não tenha que ser tão intensa a busca de condições. A seleção talvez não tenha que ser tão intensa, mas cada vez mais deve haver a preocupação de haver essa sintonia, essa proximidade, esse envolvimento de todos com todos. Até porque nós assistimos, muitas vezes as pessoas vão e vêm, não é? Como ao vento, entram, passam um certo tempo, desinteressam-se, vão-se embora, passado pouco tempo querem voltar outra vez. Então há que haver uma escolha criteriosa e há de haver um rigor, até nas exigências para aqueles que aderem, para aqueles que abraçam esta tarefa, que é uma tarefa tão importante e tão ingente e tão necessária. E depois, também temos que ter a noção de que há uma certa excepcionalidade na realização destas reuniões. Tanto mais excepcional, quanto elas são mais especiais. Não há necessidade de fazer fenómeno. Reuniões de materialização, mas para quê? É para as pessoas verem que, afinal, é verdade a materialização. Mas a maior parte das pessoas que não está preparada para uma reunião destas não deve assistir a reuniões de materialização. Não está preparada, não tem conhecimento destas reuniões. E, portanto, das características das reuniões. Não tem conhecimento, então não está preparada. Se já para aqueles que conhecem a doutrina, que sabem o espiritismo, é muito exigente a seleção para participar nas reuniões, e quanto mais especiais forem, mais necessidade há, que fará daquelas que não percebem nada e que não podem de forma nenhuma assistir. Logo, se não podem assistir, também não podem ser surpreendidas pela excepcionalidade das coisas. Então há que ter alguma racionalidade nisto. Não vamos divulgar a doutrina por causa desses fenómenos extraordinários, pancadas, tudo a mexer, tudo a andar no ar e os espíritos a manifestar-se. Não é por aí. Mas é cada vez mais pela racionalidade das coisas, pela apresentação racional e pela apresentação de convicções firmes da nossa parte, que são suscetíveis de também provocar nos outros esse aumento da convicção. Ora, nós fizemos a doutrina. Porquê é que falamos na doutrina primeiro? Porque agora vamos buscar no Evangelho as provas evidentes daquilo que falamos hoje, nesta nossa lição, sobre efeitos físicos. Sobre efeitos físicos. E é por causa disso mesmo que nós agora vamos extrapolar para o Evangelho aquilo que Jesus falou, embora ele tenha dito que o Consolador lembrará o que eu vos digo e esclarecerá todas as coisas. Mas para uma melhor compreensão, nós apresentamos esta lição primeiro como a doutrina, para agora irmos ver como é que Jesus, há 2000 anos, mostrou com clareza esta realidade dos fenómenos, efeitos físicos. Vamos ficar por aqui, então já estamos convidados para a próxima termos a parte do Evangelho, Jesus e efeitos físicos. Muito boa noite, até à próxima semana, se Deus quiser.